Bem, então, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. E hoje, no nosso segundo encontro, né, a gente vai já efetivamente iniciar nosso assunto. Eu vou aqui compartilhar o. Talvez tenha uma pequena pausa na nossa aula, porque hoje vai iniciar um congresso que ocorre na UFAL, talvez alguns de vocês estejam por dentro, que é o Connect, né? Então, eu vou rapidamente falar essa cerimônia de abertura, alguma pausazinha talvez a gente faça em algum momento. Sei que ficou bem no meio da nossa aula, que vai ser umas 8h30, mais ou menos. Então, mas vai ser só uns 15 minutinhos. Depois eu retorno aqui a essa sala. Mas, enfim. Então, pessoal, vamos já iniciar. Começando por talvez uma pequena mudança. Eu tinha dito para vocês que a gente ficaria com um dia fixo, né, na semana para os encontros remotos, síncronos, que seria a sexta. Só que eu já vi que não vai dar muito certo esse dia fixo, porque às vezes, como hoje, por exemplo, ocorre algum evento, logo na sexta-feira, ou alguma atividade, e aí ficar sem nenhum encontro síncrono na semana é pior ainda. Então, acho que a princípio, principalmente no início do curso, é bom a gente manter os 2 dias, certo? Tanto a terça quanto a sexta. E aí, quando vocês já tiverem mais entendendo mais um pouco seguros da parte de projeto, da parte de instalações elétricas, aí a gente pode, algumas semanas, ir deixando um dia só. Logicamente, eu vou tentar avisar com a máxima antecedência possível qual dos dias da semana, mas de toda forma, a princípio, vamos ter que manter esses dias para ir sentindo e dando mais segurança para vocês sobre o assunto. Depois, quando o negócio estiver andando mais nos trilhos, aí é possível da gente manter um dia só na semana sem problemas, outro dia sendo um encontro assíncrono, mas por enquanto vamos, pelo menos nas primeiras semanas, vamos mantendo os 2 mesmo, e se tiver algum imprevisto, eu aviso com antecedência a vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bem, então, para quem faltou a aula passada, para quem não pôde assistir, ainda falta colocar lá no Moodle, né, o link, vou colocar lá para vocês assistirem aquelas explicações iniciais que a gente viu na semana passada, mas, resumidamente, a nossa disciplina, inclusive, vai mudar um pouquinho de nome, né, Teoria das Instalações Elétricas, a gente já pretende mudar esse nome, porque antes, há uns de 4 anos para cá, que não é só mais teoria, que já tem a prática também apresentada lá em laboratório. Então, logicamente, que nesse período de pandemia está impossibilitada de ser ofertada a prática, mas certamente quando voltar, uma dos desejos que eu tenho é até de convidá-los, quando voltarmos às atividades presenciais, né, pegar turmas anteriores e, se for de interesse de alguns, marcar alguns dias, alguns horários que a maioria tenha disponibilidade durante 1, 2 semaninhas aí, a gente fazer algumas aulas no nosso laboratório, porque são extremamente importantes, é bom de ver, vocês entenderem como até para quando futuramente estiverem no mercado de trabalho, não ser a primeira vez que forem apresentadas a um eletroduto, a uma emenda, a, um, a um ponto de tomada, a um ponto de iluminação. Então, certamente vocês serão convidados. Aqueles que tiverem disponibilidade e quiserem vão poder utilizar o nosso laboratório para alguns experimentos rápidos. Inclusive, a gente vai ver aqui
no desenho, na teoria, né? A gente vai ver lá na prática também. E aí eu falei na última aula sobre, no primeiro encontro, né? Sobre esses tópicos que estão na nossa ementa, né? Na ementa do curso, lá no nosso projeto pedagógico. Então, a gente tem esses 8 pontos, que vão desde a parte de projeto, cálculo de demanda, dimensionamento aqui de condutor, de proteção, que são os disjuntores, de eletrodutos, passando pelo orçamento, que é extremamente importante também, falando dos principais materiais elétricos utilizados, que são aqueles que devem ser normatizados, né? Não pode ser qualquer que a gente vai falar aqui de, quando estiver tocando o nome de dimensionamento, a gente vai falar de condutores também. E condutor, a gente tem aí, como qualquer outro produto, né, de várias marcas diferentes e qualidades diferentes. Então, dependendo da marca, se a marca não for normatizada, para que ela esteja de acordo com as normas exigidas para a constituição daquele material específico, pode ser que eu tenha um condutor que diga que tem 1,5 milímetro quadrado e não tenha aquilo tudo, né? Ele esteja ali reduzindo a seção e só na embalagem dizendo que tem uma determinada seção. Então, esse tipo de coisa a gente vai falar aqui, além de outros materiais que são utilizados de forma indevida nas instalações elétricas, como, por exemplo, tubulações com outras finalidades que não a de eletrodutos, que são utilizados para passagem de fios. Então, muita gente em comunidades mais com menos poder aquisitivo acaba utilizando algumas adaptações que podem correr um risco ali até de um incêndio no momento que ocorrer alguma sobrecarga na rede ou algum defeito no sistema, nos nossos dispositivos de proteção, que estão sujeitos a terem defeitos. E aí esses dispositivos que não foram feitos com finalidades de serem utilizados nas instalações elétricas, podem entrar em combustão e iniciar um incêndio com alto risco para as vidas daquelas pessoas que estão ali próximas. Me lembrem aqui, pessoal, acho que eu acabei não falando de tudo aqui, de todos esses pontos, né? Acho que eu só falei um pouquinho, mas vamos falar agora mais dos pontos aqui detalhadamente. Parte de conservação de energia e cálculo de demanda, né? Conservação de energia especificamente está relacionado com uma parte, de certa forma, introdutória à eficiência energética, certo? Então, a gente tem uma disciplina específica de eficiência energética, uma disciplina eletiva, certo? Que é ofertada, semestre sim, semestre não, ela é ofertada. Então, quem tiver interesse de participar é uma boa oportunidade até para conhecer a parte de normas, a parte do Procel, de vários outros programas que a gente tem para economia de energia em si, né? Então, aqueles selinhos do Procel que vem em geladeira, que vem nos equipamentos elétricos, a gente tem algo parecido também para as edificações, certo? É como se uma casa viesse com aquele selinho que vem na sua geladeira de nível A de eficiência. Tem eficiência energética também para edificações, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as exigências para conseguir alguns selos para edificações, além de outros conceitos de eficiência energética que vão desde a tarifação da energia até a parte de equipamentos em si que vão ser mais eficientes, né? Vão fazer a mesma atividade de outros, só que gastando menos. A parte de conservação nas instalações é importante também. Vocês vão ver que se a gente dimensionar adequadamente,
Bom, trazendo um conhecimento lá de eletrotécnica, da parte de circuitos elétricos, que vocês já pagaram no semestre anterior. Se você tem um condutor ou um caminho entre uma fonte e uma carga, e nesse caminho ali tem uma resistência mais elevada, né? Se você tem na fonte ali 220 volts, na carga nunca vai chegar a 220 volts, né? Esse caminho aqui, se tiver uma resistência, vai ter uma queda de tensão obrigatória nesse caminho. Então, se tem uma corrente, tem uma tensão, o produto de corrente e tensão vai ter uma potência dissipada nesse caminho. Então, isso daí é uma perda, né? Que a gente tem toda, não tem como fugir, não existem condutores, a gente não encontra condutores perfeitos, né? Sem queda de tensão nenhuma. Eu acho que tem várias pesquisas de supercondutor, você está no Google supercondutor, vão encontrar ali que em baixíssimas temperaturas o condutor chega a uma resistência de um material muito específico, chega a uma resistência quase insignificante, mas na prática, no dia a dia nosso, os condutores de cobre, né, que a gente utiliza em casa, eles têm uma resistência, né? O dimensionamento procura adequar essa resistência a um valor aceitável, para que os 220 volts que saem lá do meu transformador chegue na minha tomada efetivamente algo ali no máximo com 5% de queda. Então ali uns 11 volts de queda, os equipamentos são capazes de funcionar. Mas de toda forma, sempre que houver uma queda, vai ter uma parte da potência sendo dissipada nas linhas, e isso daí é perda, né? Então, se você não dimensionar adequadamente, tiver um fio muito fino para sua instalação elétrica, aquela resistência daquele caminho condutor ali vai ser mais elevada do que a norma permitiria, e aí, certamente, quando tiver ali uma corrente circulando naquele fio, a queda de tensão vai ser maior do que esses 5% previsto na norma que a gente vai ver posteriormente. E vão ter perdas nessas instalações elétricas. Então, perdas nas instalações elétricas sempre vão ocorrer, o que a gente vai tentar fazer é que elas sejam as mínimas possíveis, né? Depois eu falar um pouco de cálculo de demanda, né? O cálculo de demanda é o quê, pessoal? O cálculo de demanda, ele vai ser necessário para que a gente não dimensione desnecessariamente as nossas tomadas e os nossos fios para uma capacidade que eles nunca vão ser utilizados efetivamente, né? Então, dificilmente a gente vai ter tudo ligado ao mesmo tempo nas nossas casas com a potência máxima simultaneamente, né? Então, devido a essa característica das instalações elétricas, onde a gente vai ter, na maioria principalmente nas instalações residenciais e em algumas outras também, dificilmente todas as lâmpadas da sua casa, todas as tomadas, todos os equipamentos estarão ligados simultaneamente. Se tiver 3 banheiros na sua casa com 3 chuveiros, os 3 ligados ao mesmo tempo, durante o mesmo período, enfim, é muito difícil de socorrer, ou quase impossível de todas as instalações na sua casa ocorrerem e ligarem simultaneamente e na potência máxima que elas foram dimensionadas. Então, a demanda prevê isso, né, um percentual de coincidência que vai variar de acordo com o ambiente, de acordo. A própria distribuidora tem normas e nos livros também tem tabelas desse fator, né, um fator multiplicativo percentual, que dependendo do tipo da instalação, vai ser ali 70% da potência máxima, 50%, 30%, então depende das características que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Depois, noções básicas sobre subestações abaixadoras e elevadoras, né? Então, a gente tem um sistema de distribuição que sai lá vocês já devem ter visto um pouquinho na parte de eletricidade, no início ali, de eletricidade aplicada, eletrotécnica, onde a gente tem
uma elevação, uma variação de tensão no sistema elétrico de potência, né? A gente gera numa tensão ali, dependendo da fonte, de baixa a média tensão. Se for uma fonte fotovoltaica, por exemplo, é uma baixa tensão. Se for uma fonte eólica, é uma baixa tensão também, que sai do gerador. Se for uma hidrelétrica, já sai numa média tensão ali, nos 13 mil volts, 13.800 volts. Mas assim que sai dessa fonte geradora, ela tem que se elevar, né? Vai se elevar. Isso daí, os grandes centros de geração, para chegar nas cidades onde ele vai ser utilizado. Então, vou elevando, usando subestações elevadoras até um determinado nível de tensão. As tensões lá as tensões lá da Chesf, né, lá em Paulo Afonso, vão até 500 mil volts, algumas linhas, outras 230 mil volts. Então, chega a um nível de tensão extremamente elevado para ser transportado para aquelas grandes torres. E quando vai chegando próximo às cidades, esses níveis vão caindo gradativamente até chegar com subestações abaixadoras, né, até chegar no poste da sua rua, que vai ter a última quedinha ali para os 220 volts, e aí chega nas suas tomadas, né. Depois a gente vai fazer o projeto luminotécnico, com uma introdução ao projeto luminotécnico, apresentando as principais características da iluminação. Então, quando a gente estiver falando da parte de projeto agora, nas próximas aulas, né, logo no iniciozinho aqui da primeira unidade, vai ter uma parte de iluminação, certo? A gente vai ver que é importante a gente prever numa casa a quantidade de lâmpadas que eu vou ter para posteriormente me auxiliar no dimensionamento dos fios, para que meus fios sejam capazes de alimentar a iluminação daqueles ambientes. Só que aqui a preocupação é potência elétrica, certo? Para ajudar no dimensionamento. Já no projeto luminotécnico, a preocupação é a qualidade da iluminação do ambiente. Independente da potência que ele vai consumir, eu estou preocupado aqui com a iluminância no ambiente, as características luminotécnicas do ambiente, certo? A gente já vai ver isso daqui no finalzinho da segunda unidade, uma introdução sobre descargas atmosféricas e a proteção. Se tiver alguma descarga atmosférica na rede próxima à sua casa, as tensões que são de 220 podem dar um pico ali muito elevado e danificar os seus equipamentos elétricos. Então, existem dispositivos de proteção que têm que ser utilizados nos quadros de distribuição, nas instalações de baixa tensão também, para evitar algum tipo de defeito nos equipamentos. Depois vamos falar sobre aterramento. Aterramento é uma parte importante também. Esse nosso padrão de tomadas novo, né? Todas as tomadas têm que ter o seu aterramento próprio. Esses daqui são os livros. A gente viu um livro também que tem na biblioteca, né, no nosso site, mas o livro principal que vai ser utilizado é o Hélio Creder, que, enfim, infelizmente, a gente tem vários na biblioteca, e vocês vão encontrá-lo sem maiores dificuldades também pelo Google, né? Dá uma googada aqui no Instalações Elétricas do Hélio Creder, vocês não vão ter dificuldade de encontrar um livro muito antigo, enfim, mas da mesma forma a gente encontra todos os livros, né, são baseados na mesma norma, né, são baseados na 5410, que é a nossa norma primordial das instalações elétricas em baixa tensão, certo? Então, o livro sempre importante de acompanhá-lo, mas o nosso guia principal é a norma. O problema é que a norma não foi feita ali para ser talvez tão didática quanto um livro, certamente, né? Então, ela é mais direta em alguns pontos. O livro já vem com alguns exemplos, com algumas imagens que acabam facilitando um pouco essa interpretação do que vem na norma.
E aqui é o passo a passo de um projeto, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho do passo a passo de um projeto, né? De um projeto elétrico, especificamente. Bem, mas até antes, né? Falando antes de ser projeto elétrico, um projeto, ele tem que ser qualquer projeto de engenharia, ele tem que ser baseado em normas, né? Não necessariamente só o projeto elétrico, mas qualquer projeto tem que ser baseado em normas. Então, se você vai fazer um projeto estrutural, um projeto hidrossanitário, um arquitetônico, ou qualquer outro tipo de projeto de engenharia, é necessário que você seja baseado em normas, né? Um arquitetônico vai ter um recuo lateral, um recuo frontal, vai ter ali algumas exigências de fachada, dependendo do condomínio, da rua, da cidade que você estiver trabalhando. A cidade vai ter ali o condomínio, os órgãos responsáveis vão estipular normas para aquele projeto. Mesma coisa com o estrutural, você vai dimensionar um pilar, uma viga, tem uma série de normas que vocês vão começar a ver aqui, ou já começaram a ver alguma base, né, para esse dimensionamento hidrossanitário, tudo vão ter normas e não vai ser diferente aqui com a gente. A gente vai ter que ter algumas normas, algumas delas a nível nacional e outras a nível regional, né? Então, no nosso caso das instalações elétricas prediais, a gente vai se basear na norma da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 5410, e a nível regional, todos, basicamente, né, a maioria dos estados tem uma distribuidora só, alguns estados têm mais de uma distribuidora, mas aqui no nosso estado de Alagoas a gente tem só uma distribuidora, que é a Equatorial, e a gente vai observar a norma daquela distribuidora. Então, vamos lá ver a norma da distribuidora, quais são as exigências que aquela distribuidora tem para que um projeto elétrico seja feito de baixa tensão. Então, ela vai ter normas lá para dimensionamento de edificações, a partir de 3 ou mais pavimentos de prédios, né? O dimensionamento para, enfim, instalações industriais, comerciais e residenciais. Vai ter lá a norma para dimensionamento de instalações de baixa tensão, que ela vai exigir uma série de informações e uma série de direcionamentos para o projetista seguir e realizar a sua norma e realizar o seu projeto. Isso daí é importante para que ela tenha segurança que a nova carga que vai estar entrando no seu sistema elétrico, né, seja uma carga com aquela previsão que seja suportada pela sua rede. Não é só chegar e ligar, pegar lá, fazer uma ligação da rede e pronto, não. Tem que seguir o que está no projeto, passar para eles avaliarem se a rede existente naquela localidade suporta essa nova carga. E se em algum caso de defeito que ocorra ali, a sua instalação seja suficientemente bem projetada para não prejudicar a rede da distribuidora e posteriormente prejudicar seus vizinhos ali. Então a distribuidora é preocupada nesse sentido também. Ela disse, não, quero que você faça tudo direitinho aqui para qualquer problema que dê aí, o problema seja resumido apenas à sua instalação e não propagado para o restante da rede, e também para saber se naquele local eu tenho capacidade de atender, a distribuidora tem capacidade de atender adequadamente a demanda da exigida ali por aquela nova carga, né? Então, se o cara tem uma indústria, vai instalar uma indústria lá no interior ali de uma cidadezinha pequena, rural, provavelmente as subestações, a capacidade do sistema elétrico da Equatorial naquela cidadezinha, naquela comunidadezinha rural,
ela não vai ter a capacidade de alimentar uma indústria de grande porte que vai se instalar ali. Então, é necessário todo um investimento em novos transformadores, em novas linhas, para o aumento de capacidade de suprimento naquela região, para que seja feito. Então, para isso é necessário a aprovação de projetos, é necessário um planejamento para suprir aquela instalação, né? Então, essa parte de conhecer as normas, de onde você vai estar fazendo o projeto, é extremamente importante. Depois disso, a gente vem para, então, depois de chegar, opa, estou com as normas aqui embaixo do meu braço, já domino as normas, vamos lá agora fazer o projeto, né? Então, a gente tem alguns elementos que constituem um projeto, certo? Então, a gente tem aqui, dependendo do projeto que eu quero fazer, eu vou ter aqui alguns tópicos, né, alguns documentos que vão fazer parte do projeto. Não é só o desenho, quando a gente fala em projeto, a gente já lembra logo naquele desenho lá, na prancha, né, do AutoCAD, com os desenhos, mas não é só aquele desenho, não é só a parte gráfica que faz parte de um projeto. Eu tenho que ter ali um memorial descritivo, né, até para justificar algumas escolhas, né, para dizer, olha, aqui tem, eu dimensionei aqui esse condutor baseado nessas informações, usei esse fator de demanda, usei esse fator de carga, usei esses fatores aqui de correção para fazer esse tipo de dimensionamento. Além disso, um quadro de cargas é importante para o nosso caso, eu vou mostrar depois o que é um quadro de cargas, né? A gente vai dividir as nossas instalações em seções, as nossas instalações elétricas em diferentes partes, né? Então, eu vou ter ali, a gente vai chamar de circuitos, divisão de circuitos. Então, eu vou ter ali um quadro, um circuito geral da casa. Se você for desligar o disjuntor, desliga a casa como um todo. E vou ter disjuntores parciais também. Um segundo quadro de distribuição, pode ser um segundo quadro de distribuição, que eu vou desligar ali só o chuveiro da suíte, só o chuveiro ali do banheiro social, uma parte da iluminação, outra parte da iluminação, algumas tomadas ali de sala, cozinha, outras depois. Então, eu vou subdividir as cargas de uma residência, de uma instalação predial, que é o nosso objetivo aqui, mas eu vou dividir aquelas cargas para que, no caso de alguma manutenção específica em algum ponto, eu não precise desligar a casa como um todo. Ou no caso de algum defeito, eu também não preciso fazer isso, né? Então, essas especificações vão estar também nesses memoriais descritivos do projeto, né? E dependendo da cidade ou do estado, da distribuidora, ela exige até um projeto de locação daquela instalação como um todo, né? Para que você procure ali qual é o transformador mais próximo que vai alimentar a sua instalação. Então, você tem que pegar ali um projeto da sua rua e dizer, não, eu estou projetando uma casa, ou um comércio, ou o que quer que seja, e aqui a alimentação da rede, eu tenho um transformador aqui em frente da minha casa com a potência de tantos VA, né, de tantos kVA, e aí a distribuidora vai avaliar se aquela rede já tem potência suficiente para suprir sua casa, ou se será necessário uma expansão daquelas instalações. Então, nas próprias normas regionais, né, das distribuidoras, a gente tem quais documentos são necessários para que um projeto seja aprovado, né? Mas, basicamente, sempre vai ter o desenho em si, né, o projeto elétrico em si e o memorial descritivo, dependendo da distribuidora, ela pode pedir alguns outros documentos. E aí a gente pode fazer um projeto predial, com finalidades residenciais, comerciais, ou um industrial, ou qualquer tipo de instalação pode ser feita aqui pode ser alimentada, né, com eletricidade para ser utilizada. Então, esse projeto, ele vai ser baseado aí nas normas, como eu falei,
e as especificidades de cada instalação. Então, se eu for projetar uma indústria de tecidos, ela vai ter necessidades totalmente diferentes do que uma indústria de vidro, ou uma indústria de calçados, ou uma indústria de, de piso, de cimento, enfim, qualquer os tipos de equipamentos existentes ali vão ter demandas diferentes, certo? Então as demandas vão ser diferentes e aí as necessidades vão ser diferentes. Mas só que percebeu-se que para edificações prediais, residenciais principalmente, né, a gente vai ter demandas muito comuns, mesmo se for uma casa mais popular ou uma casa mais chique, né? Uma casa com cargas um pouco mais diferentes, mas as demandas elétricas em si, elas são relativamente similares, certo? Então, as cargas, uma geladeira, um chuveiro elétrico, uma televisão, elas vão ter potências similares, bem diferente das indústrias, né? Dependendo do modelo da indústria, você vai ter ali cargas, né, motores, fornos elétricos totalmente diferentes quando eu tiver uma indústria de vidro e uma indústria de calçados. Então, não tem nem como prever a tamanha diferença dessas demandas, né, elétricas. Já numa residência, tem como fazer essa previsibilidade, né? E essa previsão, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é feita nas próprias normas, onde a gente tem ali, dependendo da área, do perímetro de cada um dos cômodos, uma quantidade mínima de tomadas, uma potência mínima de iluminação, certo? Então, aquilo dali já é previsto na própria norma, devido às características comuns existentes entre esses cômodos. E na norma ela prevê também a necessidade dessa divisão de circuitos, né? Então a gente não vai colocar, como antigamente era em muitas instalações, um disjuntor só para a carga inteira, certo? A gente não vai ter essa possibilidade de ter um disjuntor só para uma carga como um todo, certo? Então a gente tem que ter aí uma divisão de circuitos, de forma que se um defeito ocorrer, ele vai ocorrer, vai ficar resumido a uma área específica da instalação, certo? Então ele não vai se propagar pela instalação como um todo, ele vai ficar resumido a uma pequena área e vai poder ser feita a manutenção ali, pronto, uma divisão bem comum que é feita, a principal divisão. Se der um defeito numa tomada ali, você foi ligar ali o seu notebook, no carregador do seu notebook, o carregador do seu celular na tomada, ocorreu um curto-circuito, um defeito, danificou a tomada ali. Então, para fazer uma manutenção, se for à noite e tiver um circuito só, ou seja, uma chave de abre e fecha só para a casa toda, você vai ficar dormindo no escuro, né? Se aquele circuito, se eu tiver um disjuntor, ou seja, uma chave de abre e fecha específica para algumas tomadas da casa e em uma delas der defeito, eu vou desligar só aquela dali. Então, eu vou ter só algumas tomadas desligadas. A minha iluminação continua perfeita. E aí você pode... Então, uma das principais normas para divisão de circuitos é dividir tomada de iluminação. Nunca vou ter um disjuntor só para essas duas cargas, né? Tem algumas exceções, mas a gente, falando no geral aqui, a gente não vai ter uma mesma chave, um mesmo disjuntor para iluminação e tomadas, certo? E a gente parte para a elaboração do projeto, né? Iniciando aqui pelo levantamento de cargas. Então, eu vou ter que fazer o levantamento com as necessidades de cargas, né? Se tiver alguma específica já, não, eu quero botar uma banheira com um chuveiro elétrico, com uma piscina, aí você já vai pegando lá do seu cliente, né, as necessidades dele para cada um dos cômodos. Mas se não tiver essa necessidade, né, para uma residência,
a própria norma já faz uma previsão de iluminação e de tomadas, né? Uma previsão mínima, baseada em perímetro e área. Então, o que vai diferenciar um cômodo a outro é o perímetro e área, e alguns cômodos específicos, como cozinha, por exemplo, a necessidade de tomadas de uma cozinha é totalmente diferente da necessidade de tomadas para um banheiro, por exemplo. Então, certamente, no banheiro eu vou precisar de, basicamente, duas tomadas, uma para o chuveiro e outra e outra tomada ali para em cima da pia, né, do banheiro, para ligar ali um secador de cabelo, ligar algum equipamento ali. Então, são as duas tomadas mais comuns de banheiro. Já para a cozinha, não. Cozinha você vai ter uma quantidade grande para ligar uma geladeira, ligar o liquidificador, ligar o micro-ondas, ligar ali o acendedor elétrico do seu fogão, ligar, enfim. Então, a demanda, a quantidade de tomadas numa cozinha é bem maior do que em outros cômodos de uma casa. Então, tem uma regrinha que prevê algumas exceções, né? Mas, basicamente, vai ser baseado ali em perímetro, em área. O quantitativo vai variar com o tipo de cômodo, mas essa previsão pode ser feita. Depois de feito esse levantamento de tomadas, a gente vai definir o local de cada um desses pontos, né? Então, logicamente que num quarto, se você não tiver o projeto de interiores, né, onde vai ficar a cama, onde vai ficar a TV e tal, você pode fazer essa previsão no momento lá, e se não tiver nada, ficar totalmente cego, tentar distribuir de forma mais homogênea possível essas tomadas, né, num quarto, numa sala, enfim, na maioria das vezes a gente vai ter essa informação de onde vai ficar a TV, por exemplo, na sala. Então você vai colocar uma quantidade, 2, 3, 4 tomadas ali para um receptor de TV por assinatura, para TV, para enfim, algum outro dispositivo elétrico que esteja ali por perto. Então você acaba colocando, concentrando em algumas paredes, se você tiver essa informação inicialmente. Ponto de iluminação também, se vai ser um ponto só, 2 ou 3, e o quadro de distribuição geral, né? Então, eu vou ter que escolher aqui o local dos meus quadros, se tiver um só, ou se tiver mais de um na minha edificação, escolher o local onde eles vão ficar instalados, esses quadros também. Até essa parte aqui é a primeira unidade, pessoal. Até onde eu falei aqui, a gente vai ver no primeiro bimestre, né? Na primeira, até a AB1, até essa locação dos pontos e localização do quadro de distribuição, passagem de fios, pronto, até aí. Do dimensionamento para baixo é a segunda unidade, certo? Aí agora no segundo bimestre a gente vai ver dimensionamento dos condutores. Então, cada condutor vai ter uma capacidade específica, né? Vai ter uma demanda específica, e a gente vai fazer esse dimensionamento. Então, esse dimensionamento vai ser baseado aí na potência, né? De cada, vou pegar, dividir meus circuitos, isso não, olha, circuito 1 é a iluminação do térreo, circuito 2 é a iluminação do primeiro andar. Circuito 3 são as tomadas da cozinha e da área de serviço, circuito 4 são as tomadas dos 2 quartos, e aí vai fazendo, né, a divisão dos seus circuitos. Para fazer o dimensionamento, eu vou somar essas potências, basicamente, das tomadas que estão em cada um dos circuitos, e eu digo, olha, para o dimensionamento do circuito 1, somei aqui todas as cargas desse circuito, deu um total de 2.000 VA. Então, qual a corrente necessária para esse circuito, né? Então, a gente vai calcular, a partir da potência, as correntes, considerando 220 volts, né? No nosso caso aqui, tem cidades que têm 127 volts de tensão monofásica, vai ter que ser considerada essa tensão. E depois de calculado essa corrente, o que a BNT fez? Lá na 5410, a BNT fez vários experimentos, certo?
Ela pegou lá um fio, foi de 1,5 milímetro quadrado, que é um mais fininho que a gente utiliza nas instalações elétricas. Então pegou esse fiozinho, começou a colocar corrente nele. Aí a corrente e foi medindo a temperatura. Quando a temperatura chegou num determinado valor, que ele considera um valor limite para aquele tipo de condutor, de isolamento, né? Porque os condutores que a gente vai utilizar, eles são condutores isolados, né? Ele vai ter um material ali que ao redor do cobre que vai isolar esse dispositivo, esse condutor. E esse isolamento ele vai permitir aí que eu tenha tensões, eu tenha fios um encostado do outro, de tensões diferentes. Está isolado, né? Então eu vou ter um neutro, uma fase dentro do eletroduto, coladinho com o outro, não vai ter problema nenhum. Agora, se em algum momento esse isolamento começar a derreter, começar a se fragilizar, e o cobre da fase do neutro, do positivo e do negativo, se encostarem, aí causa um curto-circuito, né? Eu vou ter uma diferença de potencial com uma resistência insignificante entre elas. Ou seja, eu vou ter ali uma corrente, né, V sobre R, com um Rzinho muito pequeno. Então, a tensão 220, que é a diferença de potencial entre fase e neutro, dividido por essa resistência muito pequena, se você divide qualquer coisa por algo próximo a zero, vai dar infinito, né? Então, 220 dividido por uma resistênciazinha pequena ali, vai dar uma corrente de centenas, milhares de amperes, né? E aí, logicamente, que o fio não foi dimensionado para suportar 1.000, 1.500, 2.000 amperes. Ele vai acabar derretendo, vai acabar causando e podendo causar um incêndio, enfim, podendo causar uma série de problemas. Então, a ABNT ela limitou a corrente dos fios baseado na temperatura que ele chega. Porque se o fio ultrapassar uma determinada temperatura, ele pode começar a derreter o isolamento. E aí, com o derretimento do isolamento, fica o cobre em contato com o cobre, é pior ainda, que causa logo um curto-circuito, né? Então, essa limitação é feita pela ABNT, a gente vai fazer o dimensionamento dos fios baseado nesse limite máximo de corrente que cada condutor pode suportar. E aí vou fazer nesse dimensionamento. Então, como eu falei em temperatura, é importante aqui, ó, como eu acabei falando em temperatura, né? Dimensionamento de condutores está diretamente relacionado com temperatura, o que acontece? A temperatura ambiente vai influenciar. Então, você pode projetar a mesma casa, com as mesmas dimensões, as mesmas cargas, lá em Delmiro Gouveia, sertão alagoano, calor danado, e essa mesma casa você vai dimensionar o circuito elétrico dela lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, que até nevou agora esses dias. Então, podem ser projetos bem diferentes, esses dois, certo? Podem ter condutores de seções diferentes, porque a temperatura ambiente influencia, porque se eu tiver num ambiente extremamente frio, o próprio condutor ele vai trocar esse calor com mais facilidade com o ambiente. Então, a princípio, a temperatura influencia na capacidade de condução dos fios. A gente vai ver lá na segunda unidade. Então, a ABNT fez experimentos em 30 graus Celsius, temperatura ambiente. Se eu tiver a temperatura do fio, né? Se eu tiver em algum ambiente que seja mais quente, ali na circunvizinhança do fio, ele pode ter uma necessidade diferente dos experimentos da ABNT. E o contrário também, se for muito frio o ambiente ali, ele vai ter características diferentes do que foi feito o experimento. Então, a própria ABNT, ela prevê, para não fazer experimento de grau em grau, né, de temperaturas diferentes, eles simplesmente utilizaram fatores de correção. E aí tem um fatorzinho, um fator multiplicativo, que você pega aquela corrente, multiplica pelo fator multiplicativo e encontra o que seria aqueles valores para temperaturas mais baixas ou mais altas. Então,
Então, esse dimensionamento de condutores a gente vai fazer. Esse tipo de dimensionamento foi um só, vão ter outros tipos de dimensionamentos também, baseado na potência dos circuitos, na capacidade de corrente dos circuitos. Tem outro tipo que é baseado no comprimento dos circuitos, né? Então, se eu tenho 2 chuveiros, um vizinho aqui ao meu quadro de distribuição, um banheiro ali vizinho ao quadro de distribuição, e outro um banheiro do quartinho lá dos fundos, que fica a uns 30 metros de distância, esses chuveiros, eles podem ter condutores diferentes. Eles vão ser da mesma marca, tudo igual, mas a distância influencia na resistência acumulada desse fio, né? Então, se eu tenho uma distância muito longa, pode ser que aquele condutor seja insuficiente para aquela carga. E aí eu acabo necessitando corrigir esse condutor para um condutor mais grosso. E é uma outra forma de dimensionamento de fios. A gente vai ver todas as formas lá na segunda unidade. Depois a gente vai fazer a distribuição de eletrodutos e condutores. A passagem de... Os condutores não podem ficar soltos, né? Ou dentro do concreto, assim, das paredes, né? Do concreto das paredes, solto, dentro do meio do reboco ali, rebocar o fio elétrico ali, que ele vai ficar fixo, né? Não tem como movimentar depois. Tem que ter um caminho para o condutor passar. E esse caminho é o eletroduto, certo? Instalações prediais, a gente vai sempre utilizar eletrodutos, e vai ter que ter uma dimensão ali dentro, né? Não vai ficar apertadinho o eletroduto. Eu tinha até um eletroduto, depois eu pego, mas eu vou ter que pegar o eletroduto e ter um espaço livre lá dentro, certo? Para o fio entrar e sair no momento de uma manutenção de forma mais tranquila, não ficar ali puxando o fio e o fio sem sair lá de dentro, né? Então, tem um dimensionamento de eletrodutos, que a gente vai fazer também, que a norma prevê um percentual de espaço máximo ocupado dentro do eletroduto. Aí depois a gente vai lá olhar a norma da distribuidora local e ver as normas para o fornecimento de energia. O que é isso? A gente aqui, para baixa tensão, tem basicamente 2 tipos de fornecimento. O monofásico e o trifásico. Então, a gente vai olhar lá a norma da Equatorial e ver qual a potência total, a demanda total da sua instalação. Se for uma demanda muito pequena de potência, até um determinado limiar, ela só vai mandar uma fase e um neutro. Pronto, você já se resolve, uma fase e um neutro aí na sua casa, já se resolve. Se for uma demanda um pouco maior, ultrapassar um determinado limiar, ela já vai ter que mandar as 3 fases e o neutro, ou seja, um circuito trifásico, certo? Ou circuito trifásico ou circuito monofásico. Se você já estiver dimensionando uma instalação de maior porte, né? Um comércio, indústria, até um prédio, né? Aí você pode já ultrapassar um determinado limiar e seja necessário ter um transformador próprio para a sua instalação, certo? Então, o transformador que a gente que mora em casa, que tem aquele transformador de rua, né? Aquele transformador ali é da distribuidora, certo? É da distribuidora mesmo, então ela vem e manda para sua casa aqui essa rede. Agora, se você tiver uma instalação muito grande, um condomínio, enfim, uma indústria, a UFAO, por exemplo, a própria UFAO, depois de entrar na UFAO, vocês veem vários transformadores nos postes. Aqueles transformadores não pertencem à Equatorial, pertencem à UFAO, certo? Quem faz a manutenção deles é a UFAO. Quando dá algum problema em algum transformador interno da UFAO, ninguém liga para a Equatorial para ele resolver, não. São os próprios técnicos da UFAO que vão lá e fazem a manutenção. Então, dependendo da carga que se tem ali, eu posso ter, no nosso caso aqui, a gente vai ficar só na monofásica ou trifásica, certo? As instalações de cargas mais elevadas não vão ser abordadas aqui.
Tem a medição de energia, né? Tem um tipo de medidor específico, que vai mudar, inclusive, com o tipo de carga que a gente tenha. Ao FAO, por exemplo, a gente tem a medição já numa tensão mais elevada, em 13.800 volts. Já na residencial padrão, a gente vai ter medidores em baixa tensão. É aquele medidorzinho que é o digital, o padrão hoje é o digital, aquele antiguinho que era um disco girando, né? Ficava um discozinho bem devagarinho girando ali, e o medidorzinho apontando qual era, quantos quilowatts-hora estava sendo consumido. Já é um padrão mais antigo, mas acredito que algumas casas ainda tenham aquele medidorzinho de disco ainda, que talvez não tenham sido atualizados para os medidores digitais. E por fim, né, a gente tem que disponibilizar, a fim do projeto, uma lista de material e orçamento. Aqui é bem interessante falar em orçamento, porque vocês vão ver, pessoal, sempre o engenheiro não tem para onde correr. Não adianta ele fazer um projeto elétrico com fios de ouro, ou um projeto elétrico com fios com 1.000 circuitos diferentes, mesmo seguindo a norma, porque financeiramente aquele projeto é inviável, então ele nunca vai ser realizado. Então, o engenheiro ele tem sempre que estar por dentro ali dos custos, mesmo seguindo a norma, o que estipula a norma, os custos vão sempre andar junto com a viabilidade financeira, vai sempre andar junto com o projeto. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer, tenho que procurar nos meus projetos elétricos, estrutural, qualquer um que seja, é acompanhar ali o mínimo que a norma exige, as normas de segurança, fazer tudo direitinho, com o menor custo possível. Esse é o grande objetivo de um bom projetista, né? Não é aquele projetista que está com preguiça de calcular e coloca aquele, não é nem fator de segurança, é aquele fator de ignorância, né? E vai e bota logo um pilar ali enorme para uma casa de um pavimento só. Não, na dúvida, eu vou botar esse grandão aqui, na dúvida, eu vou colocar esse fio de 4 milímetros para alimentar uma lâmpada de LED. Isso aí não é interessante. Vai estar errado de acordo com a norma, não. Porque o que a norma estipula geralmente são mínimos. Se você quiser colocar algo a mais do que aquilo ali, você é mais do que bem-vindo de colocar. Certamente não vai ter problema de sobrecarga em nenhum momento da vida útil dessa instalação, mas também o investimento é totalmente desnecessário inicial em gastar com condutores bem mais grossos do que o que seria efetivamente necessário. Então, tem sempre que acompanhar muito bem essa parte de, de fazer um projeto que preveja funcionalidade, que preveja segurança dos ocupantes daquela obra, daquela instalação futura, e também que seja viável financeiramente. A gente vai ver que provavelmente eu posso passar um mesmo projeto para vocês e cada um aqui da turma tomar em algum momento alguma decisão diferente. Eu ter aqui dezenas de projetos diferentes aqui, né? Todos os projetos diferentes em algum momento, certo? Um decidiu colocar um número maior de tomadas do que estava previsto na norma, outro decidiu dividir em um número maior de circuitos do que o colega dividiu, enfim, na hora do dimensionamento de fios, considerou aqui uma capacidade diferente, ficou um fio maior, outro menor, e todos seguindo a norma, só que todos com orçamentos diferentes. Então, é isso aqui que a gente vai avaliar, né? Até onde é interessante, mas sempre está ali em cima do orçamento, né? Que é importante não perder o dinheiro de vista, né? Porque talvez seu cliente final não entenda de projeto elétrico, mas certamente ele vai entender de recursos financeiros que ele tem para a execução daquela obra, né? Então, o dimensionamento o orçamentário é extremamente importante. Então, e a lista de materiais também, né? Alguns programas, pessoal, já dão essa listinha bonitinho, como é o caso do próprio Revit, já dá a lista de materiais bonitinho. O CAD Proj, o software da AutoQI, né? O QI elétrica. Terminou o projeto, ele já manda ali, vai precisar de tantos metros de fio,
de tal cor, de tal cor, de tal cor, vai precisar de tantas caixas de passagem, tantos metros de eletroduto dessa seção, daquela outra também, de tantos caixinhas de passagem, de parede, de teto, enfim. Se não usar esses softwares que já ajudam, né, você tem que fazer manualmente mesmo a contagem no projeto, né, já vê ali quantos vai precisar de cada um e já faz a compra desses materiais. E aqui, né, estão falando de alguma dúvida aqui, pessoal, inicialmente, isso aqui foi um passo a passo, praticamente do início ao fim, do que a gente vai, desde a base, né, das normas de projeto, até chegar no final com a lista de materiais e o orçamento de compra, né, daqueles materiais. Tem até alguns programas que já tem, da lista de materiais, já tem um lugarzinho de você colocar a unidade, e no final já sai até o valor. Então, tem muita coisa que automatiza, ajuda muito o processo de realização do projeto, né? Mas, vendo o conceito da palavra projeto, a gente tem alguns conceitos aqui relacionados com o projeto. Entre eles aqui, né, o plano para a realização de um ato, um desígnio, intenção, planejamento aqui, né, um empreendimento, né, uma empresa, estou abrindo um novo projeto, um projeto de lei também, uma redação provisória de qualquer medida, lei, estatuto, e o que nos interessa mesmo aqui, que é a representação gráfica escrita com orçamento de uma obra que vai se realizar. Então, o projeto vai se realizar. Não, mesmo a gente vendo muita casa, muita instalação sendo feita ainda, infelizmente, sem os projetos adequados, mas o projeto, logicamente, deve ser feito anteriormente à obra. Certo? Isso daqui, qual é o grande problema de fazer uma casa sem projeto, sem projetos, né? No plural aí. Projeto elétrico, hidrossanitário, projeto estrutural, enfim, vai fazendo ali com o mestre de obras, ele vai fazendo ali com o conhecimento que ele teve, a experiência de anos, mas mesmo assim sem projeto. Quais são as grandes desvantagens que você vai ter nesse sentido? Retrabalho e um subdimensionamento em alguns pontos, ou até mesmo um superdimensionamento, gastando mais desnecessariamente. Então, retrabalho, onde é que vai existir retrabalho? Quando no meio da obra o cara pediu para passar um eletroduto ou uma tubulação de esgoto numa região ali onde não tinha viabilidade de passar. Ou o cara mandou descer ali alguma coisa e teve que fazer uma adequação no projeto arquitetônico, e aí a arquiteta não quer que, o arquiteto não quer que faça essa descida ou essa adaptação, porque vai prejudicar visualmente o projeto, ou enfim, qualquer situação como essa pode se tornar prejudicial, pode se tornar um custo, né, associado aí a esse retrabalho na hora da execução de uma obra. Então, o ideal é que você só inicie uma obra quando tiver todos os projetos ok, certo? Todos os projetinhos ali bem feitos, todos em pleno funcionamento, aí a gente vai dar o start inicial, né? Inclusive, tem uma palavrinha que é relativamente nova, né, nos projetos, mas deve ser uma tônica daqui para frente, deve ser comum daqui para frente, né? Que é a compatibilização de projetos. Infelizmente, não era. Talvez a palavra não seja nem nova, né? O pessoal já conhece, mas não era executada efetivamente. Essa compatibilização. E a compatibilização é: o arquiteto vai fazer o projeto arquitetônico, o engenheiro civil vai fazer o estrutural, um engenheiro eletricista, um técnico em eletricidade vai fazer o elétrico, que na prática é isso que acontece. O engenheiro civil também pode fazer o hidrossanitário, mas são, às vezes, profissionais diferentes que vão fazer os projetos de uma edificação. E aí cada um tem seu pensamento, cada um pega aquela planta baixa e vai trabalhar em cima daquela planta baixa. Qual o problema disso? Um
projeto impactar no outro. Dificilmente havia antes uma união, uma reunião desses profissionais, uma avaliação dos projetos dos seus colegas aí. E aí o arquiteto estava prevendo um móvel aqui, tá, ou uma parede, e chega lá o camarada do sanitário, não, vai descer uma tubulação de esgoto aqui, essa parede eu vou engrossar, vou fazer um dente aqui, um shaft, né, um shaft aqui nessa parede, e aí já estraga a ambientação toda do arquiteto. Ou o cara do elétrico foi, não, vou passar aqui um, um eletroduto aqui nesse caminho, então vou ter que furar uma viga, vou ter que, numa determinada altura, vou ter que furar um pilar. Então tem coisa que não tem que fazer um desvio em algum momento, tem que fazer alguma outra coisa para... Então a compatibilização do projeto é importantíssima. E essa talvez seja a maior vantagem desses novos softwares, dessa nova tendência, né, que vem surgindo agora não, já há alguns anos, né, que é o uso do BIM. Né? Você vai fazer esses projetos de engenharia agora onde cada traço não é mais um traço só, né? Ali tem a representação de uma tubulação, né? Mas são só mais desenhos, são informações envolvidas ali, e o programa entende como isso, e aí ele faz a compatibilização, vê se está tendo algum cruzamento de parte estrutural com parte de hidrossanitária, ou de parte elétrica com parte hidrossanitária, ou algum problema arquitetônico, enfim. Ele faz essa compatibilização, o programa já sozinho faz essa compatibilização, né, de forma bem mais rápida e ágil do que faria-se olhando individualmente os projetos só no AutoCAD. Então, o projeto elétrico é a representação gráfica escrita das futuras instalações elétricas de um recinto, que pode ser uma residência, um prédio residencial, um prédio comercial, pode ser indústrias de pequeno, médio, grande porte, em todo e qualquer local em que se faz necessária a utilização de energia elétrica. Então, precisou de energia elétrica para obras futuras, eu faço logo o projeto prevendo graficamente onde vão ficar os elementos, quais condutores vão chegar, quais eletrodutos, enfim, tudo isso daí de forma gráfica e escrita nessas futuras instalações, né, baseado nas nossas normas. Então, iniciando aqui a execução de uma obra, né, eu vou iniciar, logicamente, pela análise local, certa fase de concepção, dimensionamento, levantamento de preços, vou olhar lá a minha rua, se tem alimentação trifásica, porque não adianta de nada eu fazer, não, a casa vai ser uma grande casa, se está chegando na rua ali só um circuito monofásico, então tem que prever já uma expansão da rede da distribuidora. Então, analisar as condições da distribuidora, fazer a concepção do projeto, ver a necessidade de cada cômodo, elaborar o projeto com seu dimensionamento, levantamento de orçamento e tudo. Depois do projeto estar realizado, a gente vai para a implementação do projeto em si, né? Então, vai lá, às vezes são pessoas diferentes que fazem o projeto e a execução, às vezes não, quase sempre. Então, empresas diferentes, profissionais diferentes. Então, camarada, por isso a importância de seguir o que estão nas normas, porque acaba sendo uma linguagem, né? Então, aqui alguém escreveu um manual, um passo a passo de como fazer, se outra pessoa vai interpretar o que está escrito aqui e vai executar. Então, o camarada pegou lá o projeto e foi lá, ó, aqui eu vou botar uma caixa de passagem, vão chegar 3 eletrodutos aqui, um está indo para uma tomada, outro está indo para o interruptor, outro está vindo para outra caixa de passagem, colocar as tomadas, tudo direitinho, fazer a distribuição, implantação de eletrodutos, medição, quadro geral, quadro parcial, quadro de distribuição, cabos, tomadas, interruptores, chuveiros, enfim. Esse daqui é o camarada que executou a obra. E, por fim, ligar, olha, Equatorial, terminei aqui minha obra, quero que você venha fazer a ligação, né? Tá aqui os projetos, tá aqui a execução,
Dependendo da edificação, né, a Equatorial faz uma fiscalização para ver o que estava, para ver se o que estava no projeto foi executado, propriamente dito, né, teve a sua execução realizada, e aí eles vão lá conferir, né, principalmente prédios e cargas de maior potência. Vão lá conferir se está tudo direitinho, os medidores estão instalados adequadamente, se está tudo de acordo com o que foi no projeto. Porque às vezes está no projeto e não foi executado, não adiantou de muita coisa, né? Então, eles vão lá, se tiver tudo ok, faz a ligação daquela instalação. Certo? Então, esse é o passo a passo do projeto. E aí, um bom projeto tem que ter o quê? Segurança, né? O primeiro ponto aqui é segurança. Ninguém quer que eu deixe algum condutor ali exposto, para o camarada chegar lá tomar um choque, ou não preveja aterramento elétrico, que é obrigatório, então, ou dimensione de forma inadequada, que possa causar um acidente, um incêndio, não coloque disjuntores, enfim. Então, a segurança, em primeiro lugar, aqui, energia elétrica é algo perigoso. Funcionalidade, eu quero que as minhas tomadas funcionem, meus equipamentos funcionem, minha iluminação tenha uma boa qualidade, não quero quando eu ligar o chuveiro, a iluminação da casa fique fraca, por exemplo. Isso aí já mostra um mau dimensionamento, uma escolha nos condutores. Eu quero ligar o meu chuveiro e tudo funcionar normal. Ter uma iluminação de boa qualidade, tá tudo funcionando. Capacidade de reserva, né? Também é importante, afinal de contas, a instalação de uma casa está ali, a casa vai ter uma vida útil longa e com o passar do tempo, talvez queira se instalar um ar-condicionado no novo quarto, ou talvez eu queira, novos eletrodomésticos vão surgindo, eu queira, tenho só uma geladeira, não, mas agora eu vou botar um freezer também na minha cozinha. Então, todo projeto tem que ter uma capacidadezinha de reserva, mesmo não necessitando para aquele momento dessa potência, eu vou prever ali uma potênciazinha maior, porque vai que no futuro eu quero colocar um equipamento novo, e eu não preciso trocar tudo para fazer essa substituição. Isso também influencia aqui nessa flexibilidade, né? Ser flexível, já ter um disjuntorzinho previsto ali e tal, para que eu consiga fazer alguma mudança, alguma adaptação naquele meu projeto. Acessibilidade, então, desde a manutenção até, então, por exemplo, se tem algum defeito em algum ponto, eu quero ter as instalações elétricas, né, eu consiga desligar o número de disjuntores mínimo aí para conseguir ter acesso à realização de uma determinada manutenção em algum ponto. E condições de fornecimento de energia elétrica, né? Então, fazer um projeto com que haja condições que a distribuidora me forneça essa energia elétrica de forma adequada, certo? Então, são os principais pontos aí. Como eu falei, a solução de um projeto não é única, eu posso passar aqui, todo mundo seguir a norma direitinho, mas cada um tomou uma decisão diferente em algum momento. Então, no final das contas, eu vou ter aí vários e vários projetos bem diferentes um do outro. Já que em muitos lugares é uma escolha totalmente pessoal, algumas escolhas que a gente vai fazer aqui. E aqui algumas diferenças, né, entre o melhor preço e o menor preço, os investimentos em projetos e em execução da parte elétrica em si são relativamente baixos, então a escolha para o investimento total da obra, né? Então, a economizar em fio, pegar um fio que não seja normatizado, escolher um caminho menor para economizar alguma coisa, às vezes acaba saindo barato, saindo caro, né? Então, o custo é relativamente baixo frente aos custos de execução. E aqui são projetos, né? A diferença entre elaboração de projeto e elaboração de desenhos, né? O projeto é baseado
todo em normas, em muito conhecimento agregado aqui. Então, isso daqui é importante de se atentar. E aqui eu acho que eu vou iniciar aqui, mas na próxima aula eu finalizo com as falhas mais comuns. São 6 falhas, são 5 ou 6 falhas aqui que eu coloquei, mais comuns das instalações elétricas, né? A primeira é não utilizar aterramento. Então, o aterramento é extremamente importante. Isso a gente vai ver na segunda unidade, no segundo bimestre, mais detalhes sobre aterramento, mas o aterramento é algo extremamente importante, necessário para ser utilizado nas nossas instalações. E esse aterramento ele precisa de estar distribuídos em todas as tomadas da nossa casa. Então, se eu colocar ali uma ligação inadequada, ou se eu utilizar partes metálicas da minha estrutura metálica como aterramento, você talvez não tenha um valor de resistência de aterramento considerável. Então, é importante que esse condutor de aterramento chegue em todas as instalações, de forma a garantir a segurança, né, dos usuários. Então, se eu tenho um condutor de aterramento chegando numa geladeira, toda a carcaça da geladeira vai estar conectada com a sua haste de aterramento, lá no seu sistema. Então, se em algum momento a fase entrar em contato com a carcaça, ela vai estar em contato por tabela, né, com terra. Então, fase terra vai acabar tendo uma corrente que vai ser drenada para a terra, e se o sistema de proteção estiver bem dimensionado, ele vai perceber essa fuga de corrente e vai abrir o disjuntor. E aí você não vai correr um risco, né, de chegar, encostar e essa corrente ser drenada pelo seu corpo, né? Então esse é um grande objetivo do aterramento. Ele serve como um complemento, não é nem um complemento, mas o aterramento ele vai servir ali, vai ter uma serventia primordial para o sistema de proteção, para os disjuntores, para o disjuntor termomagnético tradicional e para o DR também, que é o diferencial residual. Então, o aterramento ele trabalha junto com o sistema de proteção para evitar choques elétricos e danos aos usuários de uma instalação elétrica. Então, tem aqui algumas imagens, ó, como é que funciona o aterramento. É um aterramento elétrico, é um ponto de referência integrado no circuito elétrico, usado para referência da medição. Então, o nosso neutro, né, é um ponto aterrado também. O condutor de neutro ele é um ponto aterrado também, só que a própria distribuidora faz esse aterramento no condutor de neutro. E é a nossa referência de tensão, né, o nosso 0 volt, é um ponto aterrado, é o 0 volt, a tensão da fase, ela vai ter 220 volts em relação ao neutro, que por sua vez está aterrado também, né, um ponto na Terra. Então, quando a gente chega lá no quadro de medição das residências, né, a fase e o neutro vem lá do medidor, da distribuidora, só vem 2 condutores, no caso de uma instalação monofásica. O terra, a distribuidora não manda o terra sai da nossa própria instalação. Então tem lá uma haste ou mais hastes, porque em alguns locais a gente tem mais hastes, né? Porque a haste de aterramento, né, o terra em si, o contato que a haste faz com a terra, quanto melhor for esse contato, menor será essa resistência de aterramento. Ou seja, vamos supor que o 0 volt esteja na pontinha aqui de baixo, né? Então, quanto melhor for esse contato, quanto mais características a terra tiver de englobar mais essa haste metálica, melhor será o seu aterramento elétrico.
entendeu? Menor será essa resistência de aterramento. E qual é uma forma de melhorar ainda mais? Aumentando a área de contato dessa haste. Então, se eu tivesse uma haste ali com um diâmetro de 10 centímetros, ela teria uma área de contato ali ao redor dela maravilhosa. Mas qual é o problema? Tenta colocar uma haste metálica de 10 centímetros de diâmetro no solo. É extremamente difícil. Tem que ter um maquinário pesado para você conseguir fazer isso. Então, ao invés de fazer hastes mais grossas, o que se faz? Interliga-se hastes mais finas, né, mais fáceis de serem colocadas. E aí você vê aqui, ó, que essas 3 hastes aqui interligadas entre si formam uma malha, e essas 3 acabam tendo cada uma tem sua área de contato com a terra, da superfície. Então é bem melhor usar 3 hastes dessas daqui, bem mais barato, bem mais fácil, enfim, do que uma só grossona com a mesma, vamos dizer assim, a mesma circunferência de contato aqui, a mesma superfície de contato do que essas 3 somadas. Então, geralmente usa-se aqui uma malha de aterramento. Então, 2, 3, 4, 5 hastes. Quanto maior for o número de hastes colocados no solo, menor é a resistência elétrica, né? A gente tem até nas nossas aulas presenciais uma forma de fazer essa medição, né? Uma forma de fazer essa instalação, essa medição do aterramento elétrico, né? Então a gente tem um equipamento chamado terrômetro que mede a resistência de aterramento elétrico. E aí fica bem claro, a gente colocou aí na frente do CETEC algumas hastes no chão, e quando a gente mede uma só, acho que se não me engano, acho que uma só a gente encontrava, depende das características do solo também, né, de umidade e tal, mas uma hastezinha só a gente encontrava coisa de 70, 80 ohms de resistência de aterramento. Aí quando eu ligava 2, já caía 3, caía 4, a gente tem até umas 4 ou 5 hastes colocadas aí. Quando você vai interligando um número maior, você percebe claramente uma queda nessa resistência de aterramento. É como se eu estivesse colocando ali hastes mais grossas, né? Com a maior área de contato com a terra ali para alcançar uma resistência bem baixinha e ficar praticamente aqui os circuitos elétricos, né? Quando a gente coloca aquele terra como referência lá no método dos nós, ali é perfeito, né? Ali é 0 volt perfeito. Aqui, antes do 0 volt, vai ter, na vida real, né? Vai ter uma resistênciazinha ali de alguns ohms ainda. Então, quanto menor for essa resistência, mais próxima de 0, melhor. Certo? A gente considera uma boa resistência de aterramento aquela que alcança ali no máximo uns 10 ohms, já é quanto menor do que isso, melhor. Conseguir fazer ali uma resistência de aterramento de 5 ou menos ohms, melhor ainda. Até porque a gente lembra, né? Ó, se entrar em contato fase com terra, né? E tendo uma resistência no meio, então a fase 220, se for um terra alto de 100 ohms, 220 dividido por 100, 2,2, né? Então a corrente 2,2 talvez não seja suficiente para abrir um disjuntor que esteja ali uma corrente baixa já de carga. Então, se o aterramento for muito alto, agora se eu tiver 220 e 1 ohm só de resistência a aterramento, 220 dividido por 1, eu já vou encontrar 220 amperes. Aí certamente os disjuntores residenciais, que a maioria aqui é de 20 ohms, 16 ohms, 10 ohms, ele vai abrir, mas muito rapidamente. Então, por isso, a gente procura sempre a menor resistência de aterramento possível. Finalidade, permitir que quaisquer picos de corrente sejam diretamente encaminhados para o chão, bem longe das instalações elétricas, de modo a que sejam absorvidos sem maiores danos. Bem, pessoal, depois eu vou continuar aqui, vamos parar na primeira falha, né? Depois a gente continua falando de aterramento, a gente vai ter uma parte específica, mais longa, sobre aterramento ainda na segunda unidade, mas aqui foi só uma apresentação inicial.
sobre o aterramento elétrico. Na próxima aula a gente continua com as falhas comuns na terça-feira. Vamos tentar manter o encontro síncrono, né? Pelo menos para esses primeiros, depois a gente faz uma mudançazinha. Nós vamos manter aqui os síncronos, certo? E por hoje foi isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e daqui a pouquinho vou colocar essa aula e a aula introdutória no YouTube, com o link lá no AVA para vocês acompanharem. E também acho que eu já vou passar alguns capítulos, algumas paginazinhas do livro para vocês darem uma olhada. O Hélio Creda não tem muitos exercícios, infelizmente, pouquíssimos exercícios eles têm. Eu vou ver o outro livro que a gente viu na aula passada, que tem no site da biblioteca, ver se ele tem um número maior de exercícios, para a gente tentar fazer alguns aí já para ir caminhando, né, aqui os nossos conhecimentos. Mas exercício também não vai ser problema, vai ter muito projeto, vai ser feito aqui ainda durante nossa disciplina. Bem, por hoje era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e até terça. Até mais, professor. Tchau. Tchau. Até mais.